Fala pessoal, hoje a gente vai estar dando continuidade no nosso vídeo de como movimentar o nosso personagem em 3D. Se vocês não viram o vídeo anterior, eu recomendo que vocês assistam para vocês acompanharem tudo certinho. Eu vou estar deixando ele no card aí em cima da tela e na descrição também. Nesse vídeo a gente vai estar falando de como agachar o nosso personagem e também como fazer ele correr mais rápido do que a velocidade normal. Então se vocês gostarem, não se esqueçam de deixar o like e se inscreverem no canal e bora para mais um vídeo. Então voltando no projeto do nosso último vídeo, a primeira coisa que eu vou estar fazendo é editando aqui o nosso script do nosso Player Movement. E aqui no nosso script a gente vai ter que detectar os inputs do nosso jogador para agachar e para correr. Então eu vou estar vindo aqui em cima e declarando algumas novas variáveis que vão ser responsáveis por esses inputs. Eu vou estar declarando duas variáveis do tipo bool, que eu vou chamar de crouch, que é agachar, e crouching, que é agachando. Isso porque eu vou querer que o nosso jogador agache somente com um clique e depois para levantar ele clique de novo na mesma tecla. E a tecla que eu vou estar querendo que ele clique vai ser o nosso Ctrl do lado esquerdo. Então eu vou colocar um if input.getKeyDown, porque a gente quer pegar só quando ele teclar uma vez. Vou chamar o keycode aqui do nosso left control. Então, quando ele apertar essa tecla, eu vou setar a nossa variável crouch igual a true. E agora, para implementar de fato o nosso movimento, eu vou vir aqui na nossa função handleMovement e vou criar mais uma condição aqui. If crouch, ou seja, se ele apertou na tecla. E aqui eu vou colocar mais uma condição, que é do nosso jogador não estar agachando já. Porque se ele clicar para agachar e a gente já estiver agachando, eu vou querer que ele se levante na verdade. Então, vou deixar esse if e colocar mais um if aqui, if crouch e crouching. Ou seja, quando ele clicar para agachar e ele já estiver agachando. Então aqui, se a gente voltar no nosso personagem, isso vai depender muito de como vocês configuraram ele. Se vocês fizeram igual eu no primeiro vídeo, então é só vocês seguirem exatamente isso que eu vou falar. Mas basicamente, do jeito que eu fiz o meu personagem, eu sei que o transform dele aqui inicial tá bem aqui embaixo. Mesmo que aqui na nossa cena ele tá mostrando no meio, na verdade, o transform desse player está aqui embaixo. Tanto é que a gente consegue ver a posição no eixo Y dele, que é esse 0,1, porque eu coloquei ele voando um pouquinho. Então, se eu vier aqui no scale dele, do eixo Y, e colocar 0,5, a gente vê que ele já vai dar uma abaixada aqui, sem ser no centro, porque o nosso transform já está aqui embaixo. Então, para a gente agachar, a gente simplesmente precisa setar o nosso scale do 0,5 e uma velocidade menor, porque normalmente nos jogos, quando você está agachando, você se move mais lento. Então vou voltar aqui para o valor normal e vou vir no nosso código. Então lembrando que como a gente vai ter que colocar uma nova velocidade para ele menor, eu vou vir aqui em cima já também e definir um novo public float, que eu vou chamar de crouching speed. E depois, quando o nosso jogador se levantar, como eu quero voltar ele para a velocidade original dele, que a gente já definiu aqui em cima, eu vou estar salvando ela numa nova variável. E essa não precisa ser pública. Então eu vou chamar aqui o float original speed, que vai ser a velocidade original. Vou vir aqui, vou chamar a nossa função start, que é padrão da Unity, e vou falar que o nosso original speed é igual ao speed do nosso jogador. Dessa forma, a nossa velocidade vai estar salva nessa variável aqui. Então agora, indo lá para a nossa função do handleMovement, onde a gente já estava implementando a nossa lógica de agachar o jogador, eu vou falar que agora o nosso speed é igual ao crouching speed. E isso já vai afetar o movimento do nosso jogador aqui em cima no próximo frame. E vou também estar alterando o scale do nosso jogador. Então vou chamar o transform.localScale. E aqui, como eu sei que o scale normal do nosso jogador é 1, eu vou estar só subtraindo um novo vector3, onde a gente vai tirar 0,5 float do eixo Y. E agora, como a gente já agachou, eu vou setar a nossa variável crouch como falso e vou setar a nossa variável crouching como true, porque nesse momento a gente já vai estar agachando. E agora, quando ele clicar o Ctrl de novo, a gente vai querer levantar. Então a gente vai precisar fazer toda essa lógica ao contrário. Então vou copiar e colar aqui. E agora, ao invés de subtrair do local scale, eu vou somar, porque ele já vai estar com 0,5, quando eu somar mais 0,5 ele vai voltar para 1. E a velocidade dele, eu vou voltar para também a original speed que a gente salvou lá no nosso método start. O crouch eu vou deixar falso, porque a gente já implementou essa ação, e o crouching agora eu vou trocar para falso também, porque ele não vai estar mais agachando. Então dessa forma, se eu salvar aqui e a gente voltar no nosso jogador, eu vou estar colocando aqui a velocidade dele, quando ele estiver agachado, como 100. Lembrando que a original já é 300. Então se a gente der play e clicar Ctrl, o nosso jogador já vai abaixar e já vai estar se movimentando mais lento do que o normal.
Agora falta só a gente implementar a parte onde ele vai correr mais rápido. Então vou estar voltando aqui no nosso Player Movement e declarando mais algumas variáveis responsáveis agora por fazer ele correr. Então vou estar declarando aqui, do lado da nossa Crouching Speed, a Sprinting Speed, que ou seja, é a velocidade quando ele estiver correndo. E vou estar declarando também um bool, que vai ser Sprint, responsável por fazer ele correr quando o jogador clicar a tecla. Então agora eu vou vir na nossa função, que detecta os inputs do nosso jogador, e eu quero que ele corra se ele manter a tecla do Shift esquerdo pressionada. Então vou colocar um input.getKey, não é keyDown dessa vez, keycode.leftShift. E nesse momento eu vou estar fazendo mais uma validação, que é a que eu não quero que ele possa correr quando ele estiver agachado. Então vou chamar aqui a nossa variável crouching com sinal de negação. Então se ele não estiver agachado e clicar a tecla do Shift esquerdo, a gente vai mandar ele correr. E como aqui eu não estou lidando com nada de animação ainda, a gente não vai precisar fazer mais nada além de alterar a velocidade do nosso jogador. Então o que eu vou estar fazendo aqui é alterando a velocidade. Já na nossa função, que pega os inputs do jogador, porque se eu alterar ela no Handle Movement, ele é chamado na Fixed Update. E como quando a gente fala que quando ele não estiver agachando, a gente vai voltar à velocidade original, se a gente deixasse aqui em cima, essa parte aqui ia sobrescrever a nossa velocidade de quando ele estivesse correndo. Então eu vou estar alterando o nosso speed. Aqui, vou chamar o Sprinting Speed e vou setar a nossa variável Sprint também como True, para dizer que o nosso jogador clicou a tecla de correr. E agora voltando aqui na nossa função de Handle Movement, abaixo aqui de onde a gente implementou a parte de agachar, eu vou estar falando se é para ele correr e também ele não está agachando, nessa parte eu vou estar só setando a nossa variável Sprint como falso. Eu coloquei essa função simplesmente para se vocês quiserem implementar mais lógicas, por exemplo, alterar o som dos passos do jogador, esse tipo de coisa, vocês podem fazer tudo aqui dentro. Mas por enquanto eu vou estar deixando vazio, só setando a nossa variável de correr como falso de novo. E no caso de ele não clicar para correr e o nosso jogador também não está agachando, eu vou setar a velocidade para a nossa velocidade original de novo. E aqui, quando eu entrar nesse if, o nosso sprint já vai ser falso. Então, não vou precisar estar alterando ele aqui. Então, dessa forma, se a gente salvar e vir aqui no nosso jogador, a gente pode estar definindo a velocidade do nosso jogador de quando ele estiver correndo. Aqui eu vou estar colocando 600, que é basicamente o dobro da velocidade normal dele. E se a gente der play, vocês podem ver que quando eu apertar o Shift esquerdo, ele vai correr um pouco mais rápido. Então por esse vídeo é isso. No próximo eu vou estar falando como fazer o nosso jogador subir a escada e também como lidar com rampas assim. Porque normalmente o nosso cenário não é um chão reto dessa forma aqui. Mas se vocês gostaram, já deixem um like e se inscrevam no canal para vocês não perderem os novos vídeos. E se vocês tiverem alguma recomendação, já deixem no comentário aí também, que eu vou estar sempre de olho. Muito obrigado para quem ficou até aqui e até a próxima.